Olá, sejam bem-vindos ao canal Reversão.com. É uma alegria muito grande poder estar aqui juntos novamente. E hoje nós vamos falar sobre o efeito Mandela. Bem, o que seria o efeito Mandela? O efeito Mandela é um fenômeno que vem sendo constatado e comentado pelas pessoas nas redes sociais, na internet, enfim, nos debates. Que o efeito Mandela é um acontecimento que tem visões diferentes por diferentes pessoas. Então, por que teve esse efeito, esse nome do Mandela? Porque talvez pela grande expressividade que Mandela tem dentro do planeta Terra, ele se tornou mais notório porque ele é uma pessoa, vamos dizer assim, famosa, né, na história do planeta Terra. Então por isso que teve esse nome de efeito Mandela. Por que Mandela? Porque aconteceu o seguinte: um fato foi visto por muitas pessoas de uma forma e por muitas pessoas de outra forma, que foi a vida do Mandela. Algumas pessoas acreditavam até então que o Mandela tinha morrido dentro da cadeia nos anos 80. E eu sou uma delas. E uma outra grande parte da sociedade, da população do planeta Terra, não tinha essa informação da morte do Mandela. Para eles estava tudo normal, o Mandela nunca morreu e que essa história contemporânea que a gente conhece, da luta do Mandela, dos 30 anos dentro da cadeia e da luta dele pelo final do Apartheid na África do Sul. Só que, o que é interessante a gente observar nisso? Que as pessoas que acreditavam que o Mandela havia morrido, eles compartilhavam da mesma data, da mesma forma, e eles tinham certeza absoluta que aquilo tinha acontecido. E eles foram pegos de surpresa quando, no ano 2000 em diante, voltou-se a falar de Mandela e aí ele foi libertado da prisão. Houve toda aquela questão da pacificação dos dois lados do conflito na África do Sul, tanto dos brancos quanto dos negros. Ele acabou sendo presidente da África do Sul e, enfim, hoje a história da África do Sul é outra, depois que o Mandela foi presidente e depois que ele mostrou amor incondicional a todos ali. Bem, por outro lado, havia uma grande parte da população do planeta Terra que acreditava que o Mandela havia morrido no dia tal, no ano tal, da mesma maneira tal. E então começou-se a perceber que não era só na questão do Mandela, mas que haviam outros fatos que também demonstravam esse tipo de discrepância de informação. Então tem um desenho animado sobre uns ursos, que eu não lembro o nome, nos Estados Unidos, que acho que é Bernstein, alguma coisa assim, que muitas pessoas acreditavam que se escrevia de uma forma, e de repente eles falavam, não, a vida inteira se escreveu assim, como que agora está escrito dessa outra forma? Cenas de filmes, enfim, muitas coisas que eles começaram a notar que uma parte da população via de uma forma, e a outra de uma outra forma. Mas essas pessoas tinham certeza que era daquele jeito. E tem alguns fatos até comprovados. Até peço que vocês pesquisem sobre isso. Então, levantou-se a questão dos universos paralelos ou das realidades paralelas. Eu prefiro citar como realidades paralelas. E eu vou explicar por quê. Bem, quando eu estava preparando o vídeo para falar sobre esse assunto, eu precisava de uma forma que eu conseguisse falar com vocês e vocês me entendessem, porque esse assunto de realidades paralelas e espaço-tempo é muito complicado para quem não estuda física, enfim, e não são muitas pessoas que estudam física no planeta Terra. Então a gente tem que falar de uma forma que as pessoas entendam, que elas coloquem isso no seu sistema de crenças, e isso passe a ser um sistema de crenças,
e não um absurdo, uma coisa sobrenatural. Por isso que eu não gosto de usar a palavra fenômeno, porque toda vez que você usa, eu usei fenômeno Mandela, né? E eu não gosto por quê? Porque automaticamente remete muitas pessoas a uma coisa sobrenatural. Bem, então eu estava pensando como que eu ia abordar esse tema de uma forma que eu pudesse ser claro para todos e que as pessoas entendessem. E aí eu estava sentado no sofá e falei, vou dar uma olhada aqui, ver se eu vejo algum filme, enquanto eu penso, alguma coisa assim. E quando eu mudei de canal, eu acabei mudando para um canal que estava passando um filme que foi sincrônico eu ter encontrado esse filme, porque eu já havia assistido, mas não tinha visto não tinha tido essa visão do filme, que foi o No Limite do Amanhã com Tom Cruise. Então, esse filme, quando eu comecei a assistir o filme, as coisas começaram a vir. Por quê? Ali, a história dele era de um oficial do exército, se não me engano, inglês, que eu não prestei muita atenção assim, em detalhes, mas sim no enredo do filme, na história. E o que acontece? Por um motivo ou por outro, ele adquiriu um poder de voltar no passado. Toda vez que ele morria, ele voltava para um ponto X. E era o mesmo ponto. Olha que interessante. Ele voltava para o mesmo ponto. E aí, alguns fatos aconteciam e ele morria de novo e ele voltava para aquele mesmo ponto e os fatos se repetiam e ele foi parar numa zona de guerra com seres alienígenas e tal. E o que acontece? Ele morria porque esses seres eram muito poderosos e eles tinham uma antecipação de informação, então era um massacre contra os soldados ingleses e tal. Ele morria, ele voltava para a mesma situação. E aí ele acabou encontrando uma pessoa que explicou para ele o que estava acontecendo e tal, e falou, não, você tem que passar essa zona de guerra para que você consiga matar lá. Tinha como se fosse assim é, um, um monstro que era o Matriz. Então ele tinha que matar o Matriz, porque daí o Matriz não passaria a informação para os outros monstros, e eles conseguiriam matar, tal, né? E você matando o Matriz, os outros morreriam também. Só que era muito difícil. E ele estava sendo treinado por essa pessoa que ele encontrou, que era uma moça, que ela era uma soldado muito famosa dentro do exército inglês e tal, porque ela era uma excelente lutadora tal. E ela começou a treiná-lo. E cada vez que ele, numa sala de treinamento virtual, né? E cada vez que ele era atingido pelos, vamos dizer assim, inimigos dentro daquela sala, que eram mecânicos e tal, ele se feria, ela ia e matava ele novamente, ele morria, voltava, lá naquele ponto atrás ele tinha que passar por tudo até chegar no treinamento e assim por diante. E cada vez que ele se machucava, alguma coisa assim, ela ia e dava um tiro nele. Aí ele morria e voltava lá. E quando ela ia atirar nele, ele, não, não, calma, eu vou conseguir. Ela ia e atirava, ele voltava. Bom, o que foi acontecendo? De tanto ele voltar atrás, ele começou a prestar atenção nos detalhes e conseguia se antecipar aos fatos que iriam acontecer. Por exemplo, se o monstro fosse atacar ele por um lado, ele já sabia, ele atirava antes, ele já ia totalmente preparado, mas sempre chegava um ponto que ele conseguia avançar. Mas ele tinha que voltar, ele morria e voltava. Aí ele conseguia avançar mais um pouco, mas acabava morrendo e voltando, ou então no treinamento ele morria e voltava, e assim por diante. O que aconteceu com ele no filme? Chegou um momento em que aquela morte para ele se tornou uma coisa banal, porque ele sabia que ele iria voltar. Então ele começou a se focar na onde ele tinha que chegar, e ele não se importava mais com os detalhes da história. Ele não estava mais sofrendo com as coisas que aconteciam com ele durante a história. Por quê? Ele queria era matar o monstro. Então, cada vez que ele voltava, por exemplo, se um monstro ele desse de cara com o monstro, por exemplo, ele via que ele não tinha saída, ele não esquentava a cabeça de morrer, porque ele sabia que ele ia nascer de novo
Aliás, ele ia acordar naquele ponto onde ele acordava, toda vez onde ele acordava. E o que, que aconteceu? Bom, ele conseguiu ir, matou o monstro, porque todo filme você sabe como é. Só que a mensagem que ficou do filme foi que ele, a cada vez que ele renascia, ou que ele acordava, ele criava uma nova realidade. Ele ia criando realidades para quê? Para que ele pudesse se desvencilhar dos inimigos e conseguir chegar até o monstro matriz. Só que ele só conseguiu isso quando ele começou a focar no objetivo dele e esquecer aquelas coisas que aconteciam durante o treinamento dele, eram coisas banais para ele. Porque ele acordava consciente. E aí o que eu fiquei pensando? Bom, mas e as realidades que eram criadas cada vez que ele ia, lutava, morria, voltava? O que acontecia com aquelas realidades? E com as pessoas que participavam daquela realidade? Elas tinham que esquecer. Para que a história pudesse fluir normalmente até se alcançar o objetivo. Aí é que entra o efeito Mandela. Bem, e se durante essa vez que ele, cada vez que ele voltasse, nem todas as pessoas se esquecessem? Eles tivessem uma pequena lembrança que fizesse com que eles se questionassem sobre aquela realidade. Ele lembrasse, tivesse um déjà vu. Espera, mas eu já passei por isso aqui. Eu acho que eu já passei por essa situação. É exatamente isso que aconteceu na questão do efeito Mandela. Muitas pessoas, por estarem talvez se libertando, se iluminando, ou por uma falha na Matrix, elas começaram a se lembrar. E aí, pô, peraí, o cara morreu, como que ele está vivo? Não, eu lembro, ele morreu. Mas como que ele está vivo aqui? É isso que aconteceu. E essa questão do efeito Mandela, ela vem de encontro àquilo que nós estamos tentando entender, que são as realidades alternativas ou realidades paralelas ou universos paralelos. Existem infinitas possibilidades. Para quem é estudante de física ou mecânica quântica, essas pessoas sabem do que eu estou falando. Existem N possibilidades. Aí você, como observador, você escolhe uma. Então você vai ser protagonista dentro dessa realidade. Mas as outras realidades continuam a acontecer, mesmo sem a sua observação. E se a nossa vida fosse como a vida do Tom Cruise no filme No Limite do Amanhã, e você volta e tenta. Porque você tem um objetivo. Então você volta e tenta. Você volta e tenta. E erra. Volta, tenta, erra. Volta, tenta e erra. Só que cada vez que você volta, tenta e erra, você avança. Por quê? O universo, ele é expansivo. Não há retorno. Você só pode avançar. O mínimo que você pode fazer é voltar e chegar até o mesmo estágio. Mas você sempre vai progredir.
Agora imagine se você tivesse a possibilidade de lembrar. O que iria acontecer? No seu caminhar, você iria lembrando onde você errou e iria consertando o seu erro, iria avançando, consertando o seu erro, iria avançando. Essa é a lógica do universo. Só o que aconteceu nesse meio do caminho? A Matrix foi colocada no nosso caminho. E nós ficamos andando em círculo dentro da Matrix. Nós não conseguimos sair. Nós estamos naquele mesmo estágio do Tom Cruise do treinamento. A única diferença é que ele lembrava e a gente não lembra. E a gente não consegue avançar porque a gente acredita nessa realidade da Matrix. Eu tenho uma teoria que eu defendo até no meu blog, na minha página do Facebook, que fala que é sobre os computadores biológicos. Que nós somos computadores biológicos e que tudo isso é uma grande programação. Cada personalidade ou atividade que você executa, você se utiliza de um arquétipo, que seria um programa pronto para realizar certa atividade. Pai, mãe, filho, marido, esposa, funcionário, engenheiro, médico, enfim. Você usa esse arquétipo, que seria o programa para você agir aqui dentro da Matrix, para você ser funcional, dentro dessa experiência no planeta Terra. Só que o que acontece? A Matrix é um programa malware, que a gente costuma dizer, um malware, que é um programa mal intencionado e que acabou nos prejudicando e não deixando que a gente avance. E como que isso funciona dentro da teoria do universo do computador biológico? Vocês já devem ter visto, normalmente quando você vai baixar um programa gratuito, no Baixa Aqui, ou enfim, no Super Downloads, ou nesses sites de downloads, eles vêm com um pacote de programinhas que você, se você não prestar muita atenção, você acaba instalando esses programas sem perceber. Esses programas, normalmente, eles tomam o lugar do seu navegador. Eles se acoplam ao seu navegador e você tem um que chama, acho que é HAO, 123, não sei o que e tal, o próprio Babylon. Enfim, existem muitos programas que você acaba baixando porque você baixou um e não percebeu, você autorizou que esses programas sejam baixados. Ele se acopla ao seu navegador e quando você vai fazer uma busca, você acaba fazendo a busca por esse programa pirata. Por esse programa pirata que ele está ali acoplado ao Google, você está achando que você está utilizando o Google e na verdade não. Primeiro você aciona esse programa pirata, depois ele te redireciona para o Google para procurar aquilo que você quer, mas antes você acessou esse programa. E esse programa coleta dados, senhas, enfim, formulários, enfim. Ele acaba ficando dentro do seu navegador. Você está utilizando primeiro ele, depois o seu navegador. Todas as buscas que você faz passam por ele. E muitas vezes até programas que você utiliza. A Matrix é dessa forma. Então, a Matrix foi colocada junto às suas escolhas de possibilidades, mas com um charme a mais, que você acaba sempre optando pela Matrix. Sempre observando a Matrix e se prendendo dentro da Matrix. Isso sem perceber. E quando você perceber, já é tarde, porque você está tão emaranhado
dentro daquilo que a Matrix te oferece, e dentro do sistema de crenças, porque a Matrix funciona com o sistema religioso, com o sistema político, com o sistema social. Ela utiliza o seu cérebro reptiliano, que é o cérebro reativo, e você acaba sempre reagindo e utilizando esse programa pirata, que é a Matrix. Só que, como todo programa pirata, ele tem as suas falhas. E é o que está acontecendo nesse momento com o efeito Mandela. Porque as falhas estão aparecendo assim de uma forma assim muito rápida, em grande quantidade. São muitos relatos dessa questão do efeito Mandela. Das pessoas estarem se lembrando de outras realidades paralelas. Ou essa realidade seria, vamos dizer, a realidade número 1. E você a tem como uma vaga lembrança. Por quê? Você está usando o programa da Matrix. Então, o efeito Mandela é isso. Simplesmente, eu entendo como um programa pirata. Aliás, eu entendo como um bug, um defeito na Matrix, que está permitindo que as pessoas lembrem de fatos que aconteceram realmente, de verdade, ou possibilidades, ou alternativas. As pessoas estão lembrando e estão questionando esse sistema. Então, é importante a gente nunca racionalizar. A gente nunca racionalizar. A gente sempre tentar, porque as pessoas confundem muito a racionalização com pensamento lógico. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Racionalizar é sempre procurar uma explicação dentro do seu sistema de crenças. É sempre você achar uma resposta dentro do seu sistema de crenças. E pensamento lógico é você juntar os fatos, questioná-los, vê-los como observador e tirar suas conclusões. Essa é a diferença. Por quê? A Matrix te leva a racionalizar. É o que eu sempre digo. Essa racionalização chegou a um ponto tão exacerbado que, por exemplo, se você, por acaso, amanhã vir uma nave espacial no céu, e aí você realmente tiver esse evento, ter visto esse evento com 10 pessoas, por exemplo, e você está totalmente desperto, você está com as suas faculdades psíquicas todas em ordem, você não ter bebido, não ter usado nenhum tipo de entorpecente, nada disso, você viu uma nave. Isso é a racionalização que eu vou dizer para você. Aí você viu a nave, você tem certeza que é uma nave. Amanhã, um telejornal qualquer vai desmentir. Por quê? As emissoras, as grandes emissoras de TV, elas são da Matrix. Então elas vão tentar desmentir qualquer fato que te leve a pensar na realidade. Aí elas vão dizer, não, foi um balão de ensaio e na verdade não foi uma nave, foi um balão de ensaio, foi uma brincadeira, foi um reflexo de tal coisa, você vai acreditar nisso. Você vai comparar e falar, não, realmente, parece com um reflexo de tal coisa assim, 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 e você vai esquecer. Você vai jogar isso para o esquecimento. E a questão das realidades paralelas, ela é tão evidente que ela é citada até na Bíblia. Até na Bíblia. Quando Jesus chega para os apóstolos e diz assim, na casa do meu pai há muitas moradas. O que ele quis dizer com isso? Na casa do meu pai, ou no reino
existem muitas dimensões, existem muitas realidades. Ou não vamos nem entrar nesse campo da realidade e dizer assim, existem muitas dimensões. E se não existissem várias realidades, o todo não iria ser chamado de realidade última. Porque a realidade última é o todo, é Deus. E por que ele é chamado de realidade última? Porque existem outras realidades. E nós estamos sendo ajudados. Então eu acredito que essa questão do efeito Mandela é uma ajuda externa que aconteceu para que a gente venha a perceber que existem essas realidades e que a gente comece a buscar e saia dessa questão da Matrix. De achar que a realidade da Matrix é a única. Que tudo que nós estamos vivendo é real. Espero que eu tenha conseguido passar um pouco daquilo que eu acredito. E é claro que eu não estou aqui para dizer que é verdade ou não, mas é o que eu acredito. Até uma próxima.